Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, com muita alegria, estamos aqui juntos, podendo meditar a palavra de Deus. Nós que estamos celebrando o tempo pascal, nós estamos ainda nas oitavas de Páscoa, hoje sexta-feira, dia 9 de abril, e a liturgia ela vem nos falar mais uma vez dessa grande vitória da vida de Cristo no meio de nós. Queria convidar você a acompanhar comigo essa leitura, pegue a sua Bíblia, que você também, se possível, possa estar num lugar tranquilo, silencioso, que te favoreça a oração. Então, hoje nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 21, dos versículos 1 ao 14. Vamos acompanhar. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles lhes disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: não. Disseram-lhe: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer: é o Senhor, vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns peixes que apanhaste. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Que alegria, né? Nessa palavra do Evangelho de São João, o Senhor ele vai aparecer aos discípulos no mar de Tiberíades. Segundo o Evangelho de São João, essa é a terceira aparição aos discípulos, né? A primeira foi quando os discípulos estavam fechados, por medo dos judeus, no capítulo anterior de João 20. Em seguida, ele aparece novamente aos discípulos e agora com a presença de Tomé. E nessa terceira vez, no mar de Tiberíades, né? E nós precisamos nos deter a alguns detalhes do texto, nesse momento da nossa meditação, que vão nos dar uma luz, para que o nosso coração compreenda esses desígnios que o Senhor deseja nos falar nessa leitura. Então, primeira coisa, a leitura no versículo 1 começa: Jesus se manifestou-se aos discípulos. É interessante que esse verbo manifestar-se é diferente de os discípulos viram Jesus. Os discípulos avistaram Jesus, mas os discípulos viram a manifestação do Senhor. A dinâmica da manifestação exige mais do que a presença.
exige a ação, além da presença, né? A ação do ser. Então Jesus ele vai manifestar-se aos seus discípulos. E aí vai nomeando os discípulos, Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu. Parte desses discípulos já estavam com Pedro naquele primeiro momento, no capítulo 5 de São Lucas, que vai falar da pesca milagrosa. Essa palavra de João 21, nós precisamos fazer voltar, para a gente entendê-la, voltar no comparativo da primeira pesca milagrosa, do momento do chamado de Pedro. Se você for olhar no capítulo 5 de São Lucas, também estava lá Pedro fazendo a sua pesca, e parte desses discípulos que estavam hoje com ele nessa passagem. E no versículo 3 do Evangelho de São João, Pedro vai dizer, vou pescar. E aí os outros acompanham Pedro nessa pesca. Nós sabemos que quando Jesus encontra Pedro, o contexto onde Pedro se encontrava era o contexto da pesca. Ele era pescador. E quando Jesus encontra Pedro, né, ele vai encontrar Pedro num contexto de pesca, né, meio que sem resultado. Ele tinha passado a noite tentando pescar e não tinha apanhado nada. E Jesus convida Pedro a lançar novamente a rede. E Pedro vai dizer assim, mas nós já passamos a noite toda e não apanhamos nada. E Jesus disse, lança a rede. Quando lançou, as redes vieram repletas de peixes. A mesma coisa acontece hoje nessa leitura. Esse primeiro fato que eu narrei está em Lucas 5, e hoje a gente vê a mesma coisa, né? Então, Pedro estava no mesmo contexto, onde Jesus havia encontrado pela primeira vez, estava pescando. E ele passou a noite pescando, nada apanhou. É interessante a gente entender nesse versículo, no versículo 3 dessa passagem de São João, capítulo 21, que o fato dele ter ido pescar e não ter encontrado nada, simboliza exatamente a infertilidade da vida. Uma vida infecunda. A vida antes de Jesus Cristo era uma vida infecunda. Quando Pedro encontra Jesus pela primeira vez lá em Lucas capítulo 5, ele também tinha passado a noite pescando e ele estava nesse contexto da pesca infecunda. Não era só a pesca que era infecunda, né? O evangelista quer nos remeter que a vida sem o Cristo, a vida sem esse encontro, é uma vida sem frutos. É uma vida sem aquele resultado, sem a fecundidade, sem a alegria, sem o sentido. E aí, quando Jesus encontra Pedro, ele vai dizer assim, não temas, Pedro, doravante serás pescador de homens. É interessante porque hoje, nessa nossa passagem, os discípulos tinham presenciado a morte, a ressurreição de Jesus, mas ainda Simão Pedro ainda não tinha conseguido apanhar o que deveria na sua pesca, como se ainda estivesse sem a fecundidade, sem o sentido dessa ressurreição. E à medida que Jesus intercepta o caminho dos discípulos, intercepta o caminho de Pedro, ele vai promover essa pesca milagrosa. Então, no versículo 4, já amanhecera, ou seja, já é um dia novo, já existe a promessa nova, né? Quando se diz já amanhecer, é um tempo novo. E Jesus estava de pé, o vitorioso, o ressuscitado, aquele que passou pela cruz e que agora manifesta a verdadeira vida. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus, porque a vida ainda estava infecunda, infértil, não tinha frutos. E Jesus disse, jovens, acaso tendes algum peixe? E aí é como se ele estivesse perguntando, o que vocês têm? O que vocês têm com vocês? Vocês têm alguma coisa? Vocês têm algum peixe? E os discípulos respondem, não. Diante da vida deles, diante da pesca,
Diante das realidades, eles não tinham nada. Tinham voltado àquele estado anterior ainda. E Jesus diz: lança a rede à direita do barco e achareis. E aí eles lançam as redes e aí vem uma grande quantidade de peixes, mas as redes não se rompiam. É interessante, né, essa compreensão de que as redes não se rompem exatamente porque nada é perdido. Quando Jesus intercepta a nossa vida, quando nós permitimos esse encontro, a nossa vida ela vai ganhando fruto. É como se as nossas redes elas começassem a encher de grandes peixes. Porque o resultado de Jesus na nossa vida é um resultado de grandiosidade, de fecundidade, de plenitude. E essa plenitude em nada se perde, assim como nessa rede de hoje, nada se perdeu nessa pesca, nada foi perdido, assim também nada é perdido nessa graça que Jesus manifesta na nossa vida. Então, a primeira coisa que nós podemos ver nessa leitura é a manifestação do Senhor, segundo essa fecundidade que ele promove nas nossas vidas. E em terceiro lugar, quando os discípulos retornam, né, para a praia, e aí João vai dizer assim, é o Senhor, né? E quando Pedro escuta João dizer que é o Senhor, Pedro fica constrangido. Mais uma vez, Pedro fica constrangido, assim como ele se encontrou com Jesus no capítulo 5, né, na primeira pesca milagrosa. Ele disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Da mesma forma, Pedro sente esse mesmo constrangimento. E ele começa a se vestir e cai ao mar. Ou seja, esse encontro do perfeito, do eterno, do glorioso, frente à nossa miséria, à nossa limitação, às nossas quedas, promove esse constrangimento. Mas esse constrangimento é um constrangimento santo, de reconhecer Deus e nos reconhecer na nossa miséria. E aí no versículo 9 nós vamos ver que Jesus convida os discípulos para tomarem a refeição. E aí Jesus parte o pão e dá para eles. E nós sabemos nesse momento que a refeição simboliza a grande amizade, a grande intimidade, essa condição de reatar, né? Reatar a intimidade, reatar o vínculo profundo. Então nós vemos nessa leitura a manifestação de Jesus e à medida que ele se manifesta, ele promove a fecundidade, onde nós vemos como sinal a pesca milagrosa, e por fim nós vemos essa refeição, que nessa fecundidade vai nos dando a plenitude da amizade, a plenitude do amor, a plenitude da alegria. O Senhor, meus irmãos, deseja hoje fazer essa obra em nossas vidas, deseja nos dar, reestabelecer essa intimidade, dar à nossa vida a fecundidade e manifestar em nós a sua vida. Porque Cristo ressuscitou em meio à morte, em meio às trevas. E fazendo menção à pregação do Moisés no domingo de Páscoa, ele não só está no meio de nós, ele não só está ao nosso lado, ele está em nós, na nossa vida. E à medida que Cristo está na nossa vida, ele vai realizando essa obra de fecundidade, essa obra de amizade, essa obra de plenitude. Convido você a fechar os seus olhos e a pedir que o Senhor realize em você essa grande obra de fecundidade. Senhor, da mesma forma que tu interrompe a vida de Pedro e o convida para a sua verdadeira vocação de se tornar um pescador de homens, e de fazer com que a vida dele tenha um sentido a partir do seguimento a Ti. Eu te peço hoje, Senhor, para que esses meus irmãos que me assistem, essa mesma graça, intercepta as nossas vidas, interrompe as nossas vidas, rompe a surdez dos nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. E a partir dessa escuta, que Tu possas gerar fecundidade, amizade,
em intimidade contigo. A você, meu irmão, uma feliz Páscoa. Continue mergulhando nessa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.